Olá, meninas abençoadas do curso Mulheres Virtuosas. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de estar falando essa semana sobre mulher virtuosa e maternidade. Estou aqui com o livro, Andréia Ferraz, Mulheres Virtuosas. Se você não tem ainda o livro, né? Consiga em PDF, logo assim que sair mais, tenha o seu próprio livro, porque esse é um livro que a gente pode ir, pode vir, pode ler, reler e certamente vai falar o nosso coração, tá bom? Eu vou estar falando essa semana sobre maternidade. Na realidade, assim, eu gostaria de abrir esse assunto com um testemunho próprio. Eu sou um milagre desde o ventre da minha mãe. Minha mãe, ela, quando me teve, ela já era viúva e ela já tinha tido um outro filho. Nesse primeiro casamento, ela teve 7 crianças. Ela teve um menino e 6 meninas. E aí, ela acabou tendo um outro relacionamento depois que ficou viúva e acabou tendo um outro filho, um menino. Ficaram 8. Eu acredito que por vergonha, muitos anos atrás, mais de 50 anos, né, ela acabou sendo mãe sem ser casada, porque já era viúva, ela pediu para tirar o útero dela. Ela não teria mais filho. Eu acredito, né? Eu acredito que foi isso. E aí, eu sou uma filha de alguém que não tinha útero. Quando minha mãe, né, se encontrou com meu pai é da Tchecoslováquia, na época Tchecoslováquia, hoje descobrimos que ele é eslovaco, e aí ele foi para o Brasil, refugiado de guerra, teve um relacionamento com a minha mãe e minha mãe engravidou. Tanto que na época o médico disse para minha mãe, Terezinha, você não tem condição de estar grávida. Não tinha, né, tanto recurso como hoje, né? Não existia o ultrassom. E ele falou para minha mãe, você não tá grávida? Eu cortei e dei para os gatos. Ele ainda brincou assim com a minha mãe. E eu fui gerada nas trompas. Quando eu fiz 5 meses, ele realmente ouviu o meu coração, auscultou, e ele viu que tinha uma gravidez ectópica, que são raros os casos, né? Eu fui a termo, eu cheguei aos 9 meses, eu fui parto normal e eu ainda fui tida por parteira em casa. Então, assim, eu sou um milagre desde o ventre da minha mãe. Alguém que não poderia ter filho, eu tô aqui. De repente, eu tô falando para alguém que tem o sonho de ser mãe e acha que é impossível, mas para Deus, quando Ele tem um propósito, não há impossível. Creia, continua confiando, tá bom? Eu abri isso porque eu vou estar lendo sobre uma mãe, sobre uma mulher virtuosa, que ela tinha uma dificuldade, mas ela colocou tudo aos pés do Senhor. Pode ser que você ouça um barulhinho, tem uma obra aqui perto, me perdoa. Mulher virtuosa e maternidade. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia nos dá vários exemplos de mães virtuosas. Ana, em 1 Samuel 2, uma mulher perseverante, guerreira e serva de Deus. Era a esposa amada de Eucana e tinha o desejo de ser mãe, porém era estéril. Ela tinha uma promessa, contudo, entre promessa e cumprimento existe o tempo. O que irá determinar a sua vitória será a sua fé diante da espera, que junto com ela traz a perseguição, a humilhação, o desânimo, o choro, a dor, solidão e as acusações. Você precisa de um objetivo. Nós não somos as que retrocedem. Vivemos pela fé no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Ana viveu o cumprimento da promessa no tempo de Deus, porque ela não desistiu de orar. Ela esperou, ela confiou, sua fé moveu o coração de Deus, que é fiel e sempre cumpre o que promete. Deus surpreendeu Ana, abençoando-a tremendamente, dando-lhe não só um filho, mas um sacerdote.
alguém obediente, temente, profeta e juiz. Creia e não desista dos sonhos e das promessas de Deus para a sua vida. Ainda que pareça demorada as circunstâncias e elas digam até que não tem mais jeito, agindo Deus, quem impedirá? Creia e tome posse, porque todos aqueles que hoje te perseguem terão que reconhecer que Deus te escolheu para ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Nossos olhos precisam estar firmados no Senhor Jesus, que é um Deus de grandes coisas, porque tudo é possível ao que crê. Ana era fiel e dedicada, e por Deus foi chamada para ser mãe. Mesmo que aparentemente tudo dizia não ser possível, ela soube esperar o tempo de Deus. Deus também chamou cada uma de nós para a grande missão de ser mãe. Como tem sido a escola espiritual dos seus filhos em casa? Uma questão que a gente precisa pensar. Como que a gente está evoluindo com eles? Como que é o trato? A gente está criando segundo os padrões da Bíblia? A gente está deixando ir fácil e solto porque a gente quer o amor? Às vezes o dizer não é amor. Se o menino pede para você na hora do almoço, 11 horas da manhã, 11h30, um pacote de biscoito e às vezes você dá, será que é porque você o ama e não quer repreender e dizer não? Ou porque é mais fácil você dar um pacote de biscoito ou ensinar ele a comer brócolis? Pensa, mesmo que aparentemente tudo dizia não ser possível, ela soube esperar o tempo de Deus. Deus também chamou cada uma de nós para a grande missão de ser mãe. Como tem sido a escola espiritual dos seus filhos em casa? Uma questão que a gente precisa pensar. Como que a gente está evoluindo com eles? Como que é o trato? A gente está criando segundo os padrões da Bíblia? A gente está deixando ir fácil e solto porque a gente quer o amor? Às vezes o dizer não é amor. Se o menino pede para você na hora do almoço, 11 horas da manhã, 11h30, um pacote de biscoito e às vezes você dá, será que é porque você o ama e não quer repreender e dizer não? Ou porque é mais fácil você dar um pacote de biscoito ou ensinar ele a comer brócolis? Pensa nisso. A gente está dando pinceladas. Isso é algo básico e da carne. Nem é espiritual, mas diz muito ao seu filho. Ana era fiel e dedicada, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Quando meu filho era pequeno, ele era muito bonito, ele é muito bonito, ele era um louro moreno, assim, com os olhos muito verdes, muito bonito. Quem conhece meu filho sabe, eu mãe, né, toda... Então, e chamava muita atenção. Eu fiz com que essa atenção se voltasse para o Senhor. Quando a gente estava no ônibus, voltando de alguma reunião da igreja ou algum lugar, eu ensinava para ele os versículos da Bíblia. A gente ficava dentro do ônibus memorizando, falando, né, acerca de Jesus. E eu sempre ensinei para ele que quando a gente entrasse num elevador, num lugar, e alguém falasse, nossa, que olho lindo, ele falasse, foi Deus quem fez assim. Eu sou lindo porque sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sempre ensinei ele a colocar o Senhor, glorificar o Senhor nas circunstâncias. Todas as vezes, em todos os lugares que nós íamos, eu tentava mostrar para ele que nós precisamos glorificar, dar a glória a Deus daquilo que o Senhor nos oferta. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Lembre-se, você está sendo observada e copiada. Que o Espírito Santo de Deus te oriente nessa jornada em nome de Jesus Cristo. Qual tem sido sua conduta de serva, cristã, esposa, mãe, filha, amiga?
Não se alimente com as comidas dos porcos, você é o que consome no seu dia a dia. Com que você tem se alimentado diariamente? Palavra de Deus, louvor, livros cristãos, oração, o que você está assistindo, falando, com quem você tem andado, você tem se relacionado com Deus? Quanto do seu dia tem tirado para o tempo a sós com Deus, ouvido a sua voz? Hoje é um tempo de muita dificuldade. Eu mesma, nessa manhã, né, tem alguns jogos de inteligência no celular, eu gosto muito, me desperta a mente, né? Eu acho que é bom essas questões de Alzheimer, de esquecimento, esses jogos de matemática eu gosto muito, e isso nos prende. Hoje de manhã eu estava falando com o Senhor, eu falei, Deus, eu não posso ficar aqui, quanto tempo eu perco nisso? Então a gente precisa ver. Eu glorifico muito a Deus, porque quando meu filho era menor, hoje ele tem 25 anos, faz 26 agora em dezembro, 12 de dezembro. Quando meu filho era pequeno, não tinha o celular, pelo menos eu não tinha. E eu não perdia tempo com essas coisas. Meu filho, graças a Deus, me viu fazer trabalho missionário, evangelístico, todos os lugares que nós íamos, ele me via pregando o evangelho, entregando um panfleto. E eu sei que isso gerou coisas tremendas no coração dele. Todos os lugares ele me acompanhava. Eu, graças a Deus, eu posso dizer, eu carreguei o meu filho no colo para não carregá-lo agora na minha consciência. Eu levava ele para morros, eu parava na praia, nós morávamos ali em Jacaraípe, às vezes tem pessoas se drogando ali perto do mar. Nós íamos de bicicleta e não era só com o meu filho, graças a Deus, muitas crianças da igreja me acompanhavam. Nós reuníamos, né? Eu me reúno lá no Brasil como igreja em Serra, igreja em Vitória, e nós temos grupos familiares que são pequenos grupos nos lares. Muitas das vezes os pais não acompanhavam, mas eu fazia questão de passar de casa em casa pegando as crianças. Ou eles vinham e dormiam na minha casa, ou eu voltava entregando um a um. E eles já até sabiam, não era o exemplo só para o meu filho. Quando eu parava de bicicleta, que eu via alguém, a pessoa podia estar até usando uma droga. Você sente o cheiro, né? No caso da maconha. Eu parava, as crianças paravam comigo de bicicleta, eu botava minha bicicleta no chão, eu ia para lá e conversava com a pessoa, entregava um panfleto. Sabe o que as crianças faziam? Elas botavam as mãos assim e intercediam. O meu filho, várias outras crianças, eles me viram e hoje estão na presença do Senhor. Eu me lembro uma vez, o meu filho, eu era da enfermagem do Dório Silva e eu levei uma moça para minha casa. Na época, essa moça ela era testemunha de Jeová. A mãe dela estava internada e voltava. Eu trabalhava em clínica médica, pacientes que vão e voltam. Então, você cria um vínculo com a pessoa. E essa moça, ela muito dedicada à mãe, ela sempre ficava com a mãe no hospital e ela era testemunha de Jeová. Eu me lembro que um dia eu convidei essa menina para ir para minha casa. Ela ficava muito no hospital com a mãe. E aí uma outra pessoa foi e eu falei, vamos para minha casa. E eu me lembro que uma hora eu saí, eu fui arrumar o quarto e eu saí, ela ia dormir na cama de baixo do meu clínica médica, pacientes que vão e voltam. Então você cria um vínculo com a pessoa. E essa moça, ela muito dedicada à mãe, ela sempre ficava com a mãe no hospital e ela era testemunha de Jeová. Eu me lembro que um dia eu convidei essa menina para ir para minha casa. Ela ficava muito no hospital com a mãe. E aí uma outra pessoa foi e eu falei, vamos para minha casa. E eu me lembro que uma hora eu saí, eu fui arrumar o quarto e eu saí, ela ia dormir na cama de baixo do meu filho, no mesmo quarto que ele. E aí eu saí do quarto para pegar roupa de cama. Quando eu voltei, para honra e glória do Senhor, o meu filho tinha apenas 6 aninhos. Essa moça hoje, ela testemunha isso onde quer que ela vá. Meu filho, como eu fazia, ele fez com ela. Ele pediu para ela botar as mãos assim e ela falou com ele. Eu, Luziane, abro meu coração, receba Jesus como único Senhor e Salvador. E foi falando, e ele foi falando, e ela foi repetindo. Uma criança.
Hoje essa moça, ela é missionária, ela prega o evangelho onde quer que ela vá, se casou, tem um esposo que prega o evangelho junto com ela. Então, nós somos frutos e frutificamos. Presta atenção, o que alimento você tem dado ao seu filho. Eu tenho muitos exemplos, graças a Deus. Eu me lembrei agora de uma vez, eu era mesária há muitos anos, fui acho que 15 anos, 17 anos, fui mesária, né, da política. Todos os anos eu tinha que ser mesária. E eu levava meu filho comigo. E eu panfletava. A pessoa ia votar e eu entregava um panfleto. Eu me lembro uma vez que um moço pegou o panfleto na minha cara assim, ele amassou e jogou no lixo. Miguel correu no lixo, na frente dele o lixo era perto da porta, né? Ele tinha que passar pelo lixo. Ele jogou o panfleto, Miguel correu, pegou o lixo, pegou o panfleto dentro do lixo, virou para o moço na frente de todo mundo e falou bem assim: o senhor está jogando Jesus no lixo, mas ele nunca te jogou no lixo. Eu tenho certeza absoluta, aquele homem não falou nada, não se expressou, foi embora. Mas aquela palavra deve ter ficado no coração desse moço. Quem sabe hoje ele prega o evangelho falando que uma criança falou isso com ele. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser exemplo, dentro e fora da nossa casa. A mãe de Moisés foi honrada por Deus, tendo seus 3 filhos servindo ao Senhor. Moisés foi quem libertou os hebreus da escravidão do Egito. Arão foi sumo sacerdote e Miriam foi profetisa e líder das mulheres hebreias. Onde estão firmados os valores dos nossos filhos? Na areia ou na rocha? O que nos tem feito colocar os preceitos de Deus em segundo plano na vida dos nossos filhos? As falhas dos homens, a corrupção da igreja, o trabalho, o materialismo, a vida secular, as amizades? Se você que é mãe, assim como eu, e se desviou do foco, perdeu o alvo de Deus para os seus filhos, peça hoje mesmo ajuda ao Espírito Santo de Deus e comece a criar os seus filhos na admoestação e no temor do Senhor. Ele tem planos lindos para os seus filhos e para a sua casa. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que eu sou forte. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Comece ou recomece a sua história hoje com Cristo ao seu lado, em uma vida de consagração, de oração, de perdão da palavra, exortação, santidade, no temor. Como estamos cuidando da herança que o Senhor nos confiou para cuidarmos? Ana foi uma mãe virtuosa. E você? O que você tem semeado na vida dos seus filhos? Sua conduta de mãe tem sido de uma vida de temor, santidade, obediência, submissão e caráter cristão? Ana poderia se valer das circunstâncias para não ser fiel a Deus na promessa que havia feito. E Ana fez a diferença em sua geração como mãe na criação do seu filho Samuel. Deus é fiel e sempre faz infinitamente mais do que sonhamos ou planejamos. É preciso crer. A fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Ana confiou no Senhor e Samuel tornou-se o último juiz, um excelente e talentoso profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Foi um líder espiritual de grande importância e levou a nação a voltar-se para Deus. Ela era uma mulher de palavra, digna de confiança. Ela tinha intimidade com seu marido e era amada por ele. Ana se encaixava exatamente no perfil daquelas que o Senhor procura, verdadeira adoradora. Estudando a história de Ana, conseguimos extrair bons exemplos para nós que somos mães. Nós precisamos seguir esses exemplos. Lembre-se, mãe virtuosa, invista com propósito na vida dos seus filhos. Esteja presente, profira palavras de vida.
Ouça, respeite o seu filho, confirme os sentimentos, seja bom exemplo, pois os pais são espelhos para os filhos. Conduza o seu filho a Cristo. Eu me lembro, meu filho ele tinha 12 anos, ia fazer 12. Ele teve muita febre, muita febre, muita febre. Ele chegou num quadro, eu sou da enfermagem e eu não sou uma mulher apavorada. E aí, eu não sou aquela pessoa de que qualquer coisa vai para o hospital. Eu fui esperando, fui medicando e fui vendo o que ia acontecer. E aí, depois de 2 dias que ele estava com febre, eu medicando, a febre foi indo mais forte e ele começou a não conseguir andar. Ele tinha problemas nas pernas e não conseguia andar e muita dor. E aí, isso sim me apavorou, porque eu tive meningite, meningocócica mais séria que tem. E eu liguei isso a Miguel. E chegou uma circunstância da febre estar tão séria que os lábios dele estavam ficando roxos. Eu estava perdendo o meu filho. Naquela hora, realmente, eu vi que eu estava perdendo o meu filho. E aí eu telefonei para a ambulância. Nisso que eu telefonei para a ambulância, falei, me identifiquei como da enfermagem, falei já tudo que eu tinha feito, mas que não tinha jeito, pedi a opinião deles. E aí eles me falaram que era para levar ele para o hospital. Eu desliguei já com o intuito de levar, mas eu falei, meu filho, se for necessário nós vamos para o hospital, mas eu quero orar com você primeiro. E eu me lembro que ao orar com ele estava com isso daqui tudo roxo. Eu estava perdendo o meu filho. Deus sabe porque ele estava lá. Eu comecei a orar e eu falei, Deus, meu filho é teu. Virei para Miguel e falei, meu filho, se você morrer hoje, você vai para o céu, você tem a certeza da salvação. Olha que coisa louca. Ele falou, mamãe, eu tenho. Eu virei para ele e falei, mas eu quero orar com você mesmo assim. Novamente, meu filho, eu, Miguel, abro meu coração, receba Jesus como único Senhor e Salvador. E fui falando e ele foi falando comigo. Deus estava lá e sabe, quando nós terminamos a oração, a boca de Miguel não estava mais daquela forma. A febre tinha largado ele, meu filho estava curado. Eu não precisei levar ele para o hospital. Deus, ele queria saber se o meu coração era dele ao ponto de que se ele levasse o meu filho, eu realmente estaria entregando ele ao Senhor. E eu glorifico a Deus. Foi muito dolorido, mas eu consegui fazer essa entrega. O que você tem entregado ao Senhor? Mantenha sua família no altar de Deus. Consagre e entregue seu filho ao Senhor. Filhos são heranças do Senhor. Todos os dias, meu filho hoje já mora sem mim há 5 anos. Ele veio para morar em Dublin e aí ele já está lá. Ele veio na realidade para ficar 8 meses. Eu paguei, por 8 meses de ensino, de estudo. E eu falei com ele, meu filho, se você quiser fazer mais 8 meses, eu tô te dando os 8 primeiros. Mas o restante é com você. Você vai precisar trabalhar e se sustentar. Você vai precisar fazer por você. Eu não só dei o peixe, eu ensinei ele. Graças a Deus. E com isso já tem 5 anos, o Covid foi algo que nos acrescentou e nos abençoou muito, porque ele não tinha o visto, quando o visto ia encerrar, por causa do Covid, Deus renovava. Ele conseguiu a renovação do visto 3 vezes. Todas as vezes que precisava, ele não passou um dia sequer sendo ilegal. Deus o abençoou sobremaneira e deu a ele a oportunidade. São vários os testemunhos que eu tenho para que Deus o levasse ali naquele lugar. 5 anos já. Mas eu posso dizer, eu tenho ensinado até hoje, todos os dias pela manhã, eu abençoo ele através do telefone, mando uma mensagem, eu vou dormir, eu falo com ele, Deus te abençoe, eu estou sempre abençoando. Se eu vejo algo que não está de acordo,
Eu mando uma palavra e falo, filho, a palavra do Senhor diz assim. Ah, mas meu filho é adulto, tem 25 anos, eu não posso me intrometer na vida dele. Não é assim, mãe, não é assim, pai. Nós precisamos sim. Até porque eu me lembrei agora de uma vez da escola. Todas as vezes e para todos os lugares que meu filho ia, eu telefonava para a escola e buscava abençoe. Eu estou sempre abençoando. Se eu vejo algo que não está de acordo, eu mando uma palavra e falo, filho, a palavra do Senhor diz assim. Ah, mas meu filho é adulto, tem 25 anos, eu não posso me intrometer na vida dele. Não é assim, mãe, não é assim, pai. Nós precisamos sim. Até porque eu me lembrei agora de uma vez da escola. Todas as vezes e para todos os lugares que meu filho ia, eu telefonava para a escola e buscava saber com quem ia junto, qual professor. Eu sempre fui esse tipo de mãe. Sempre, sempre, sempre. Graças a Deus. E eu me lembro uma vez que eu liguei para a coordenadora e eu falei, por favor, não fala com ele que eu estou telefonando, mas eu queria saber, ele falou que vai para um trabalho no Morro tal, acho que é no Morro da Penha, alguma coisa assim, né? Nós nos preocupamos, com certeza, porque não pelas pessoas que moram ali, mas nós sabemos que há lugares mais perigosos. Eu queria saber. A coordenadora desligou o telefone, foi na sala de aula e falou, ah, Miguel, não sei o que, e falou na frente de pessoas, dos alunos. Menina, Miguel me telefonou furioso, mãe, mas você tá me envergonhando, agora tá todo mundo dizendo que eu sou filho da mamãe, que não sei mais o que. A coordenadora, liguei para a coordenadora e falei, poxa, eu te pedi para não falar. Criou um atrito. A coordenadora voltou na Liguei, falei do atrito, né, que essa coordenadora tinha criado, porque meu filho estava chateado que eu tinha ligado mais uma vez. E essa coordenadora, ela voltou na sala de aula e ela falou bem assim, sabe por que que vocês estão de gozação com o Miguel falando essas coisas? Porque vocês gostariam de ter a mãe dele. Porque muitos de vocês aqui saem de casa, as mães não querem nem saber se estão indo, se estão voltando, que hora que estão. E ela começou e ela deu uma geral na sala e ela falou muita coisa. E tiveram alunos que reconheceram que realmente queriam ter uma mãe como eu. Porque isso é prova de amor. Quando você liga para o seu filho, muitas das vezes, né, depois que ele fez 18 anos, com 18 eu dei a carteira de motorista e ele já saía com o carro, tinha um futebol que ele ia na quinta, esse futebol ele ia às vezes até meia-noite, tinha uma turma que jogava de 10 às 11, de 11 à meia-noite. Eu não descansava enquanto meu filho não voltava, eu fazia com que ele, na hora que saísse de lá, chegou lá, me mandava mensagem, saiu, ia sair, me mandava mensagem, nós tínhamos o portão eletrônico. Eu ficava da janela olhando enquanto meu filho não entrava, eu não tinha a certeza de que ele estava lá, eu não sossegava. Eu acho que nós temos que ser mães que demonstram o nosso amor. Meu filho hoje, eu me lembro que quando ele foi para Dublin, eu falei para ele, meu filho, eu posso não estar indo com você, mas os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar. O mesmo Deus que está aqui com você, ele vai estar com você em Dublin. Meu filho, para a honra e glória do Senhor, ele tem 25 anos e ele é bonito, é um rapaz muito bonito, mas ele é dedicado ao Senhor. Ele não é aquela pessoa que, fica o tempo inteiro. Eu não sou assim, realmente. Eu também, infelizmente, né, já dei a palavra sobre oração, eu não sou aquela pessoa que fica ajoelhada, orando, 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 mas eu tenho hábito em tudo que for fazer e durante todo o meu dia eu converso com o Senhor. Se eu tenho que sair, eu falo, Jesus, chegou a hora, vamos lá? Sabe, essas pequenas coisas eu tenho tentado, meu filho tem visto isso e graças a Deus ele tem me copiado em algumas coisas. Meu filho hoje, para a honra e glória do Senhor, falo isso com temor e tremor diante de Deus. Ele é virgem, 25 anos, ele tem aguardado em Deus aquela que vai chegar e vai se casar para a honra e glória do Senhor. Eu tenho muita gratidão a Deus.
Eu me lembro, vou contar um outro pequeno testemunho. Eu tenho muitos testemunhos nessa área, graças a Deus. O inimigo, ele lutou muito para que eu não fosse mãe. O meu sangue, ele é B negativo e eu sempre sonhei em ser mãe. Então, por ser enfermeira, por ser da enfermagem, eu sabia dos riscos que eu corria. E quando eu me casei, o meu esposo, ele era O positivo e eu B negativo. E isso dá um problema, tanto que quando nós nos relacionamos, eu passei dias passando mal, porque isso dá um choque. E se a mulher, ela tem um filho e o filho é negativo, a mulher corre grande risco de ficar abortando. Eu sabia disso e tive, graças a Deus, né, o desejo de engravidar logo. Eu já tomava anticoncepcional, na época eu era católica, não era virgem antes de me casar, infelizmente. E eu já tinha uma vida sexual e tomava o anticoncepcional. Então, quando eu fui me casar, isso me preocupava. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar... Mas quanto tempo tomando o anticoncepcional e quando parar, que idade eu vou ter? Mas eram planos do Senhor. Porque eu engravidei com 9 meses de casada, e graças a Deus, com 9 meses de casada, eu acabei engravidando. Nessa minha gravidez, eu tinha acabado de entrar no hospital no ano anterior, lá na Santa Casa de Misericórdia, e eu tinha feito todos os exames. Quem é da enfermagem, quando você entra, você passa por um senhor batalhão. E eu tinha feito, e graças a Deus não tinha nada, não tinha problema nenhum. Meu esposo, você imagina, né? Você casada, você não tem nada, seu esposo não tem nada. E nós tínhamos uma vida muito digna, né? Naquele momento, graças a Deus. O meu esposo não me procurou, ele era católico mesmo, graças a Deus. Ele era líder do grupo de jovens dessa época. Então, assim, ele me respeitou, né? E aí, o que acontece? Quando eu engravidei, não dava no exame que eu estava grávida. Eu fiz dois ultrassons e não dava no exame de jeito nenhum. Mas como nós queríamos tanto, nós já tínhamos determinado e nos alegramos em Deus, sabendo que estávamos grávidos. E eu me lembro que logo quando eu entrei, meses depois, eu fui para fazer um trabalho e eu me feri. Eu fui limpar um capilar, eu trabalhava com hemodiálise, fui limpar um capilar e nisso o sangue voltou no meu olho. E quando voltou no meu olho, eu sinceramente não fiquei preocupada, eu simplesmente fui lá, lavei os olhos e acabou. Quando passou o tempo que eu estava grávida, eu infelizmente descobri que eu estava com VDRL positivo. O VDRL positivo, ele causa não só na mãe problemas, né, no sangue, como ele causa no filho. O filho pode nascer cego, uma mãe que esteja com VDRL positivo, o filho pode nascer cego, o filho pode ter lábio leporino, que é aquele traço que tem aqui, aquela fenda, né, que dá no lábio. O filho pode ter várias complicações, nascer surdo, várias outras complicações. Deus me deu um filho perfeito, eu não tive nada, eu só tive o traço. Eu não tive nada, meu filho nasceu perfeito, eu não tive problema nenhum na minha gravidez. Meu filho é lindo, para a honra e glória do Senhor, Deus ainda deu a ele olhos verdes. Eu não tenho nem o que pedir. Eu ainda peço, porque sou pidona mesmo, e infelizmente nós somos assim. Mas se eu ficasse só de joelhos, glorificando e agradecendo a Deus, seria pouco. Muitos são os testemunhos de que o inimigo tem tentado tirar as nossas vidas, mas Deus tem colocado não só um capacete, toda a armadura dele sobre nós. Assim que eu ganhei neném, o meu esposo ficou doente. Foram 8 anos com meu esposo em cadeira de roda, com meu esposo cego 2 anos antes de morrer,
com meu esposo tendo todas as debilidades que você possa imaginar. Nós descobrimos que meu esposo tinha HIV. Eu não tenho nada, o meu filho não tem nada, para honra e glória do Senhor. Eu fui uma filha do milagre, eu tive um filho em milagre. Nós somos grandes milagres. Dar essa palavra aqui sobre maternidade é uma honra para mim, porque depois da minha salvação em Cristo Jesus, meu filho é o melhor presente que eu tenho na face dessa terra. Para que o vídeo, né, não fique tão comprido, mãe sonha os sonhos dos filhos, né? Depois vocês podem, vai até nos ajudar, né? Nos abençoar. Meu filho tem um canal no YouTube de viagens que ele faz, e esse canal ele se chama Miguel Baco, B-A-C-K-O. Se inscreve, compartilha, ajuda a gente, sonhando os sonhos dos filhos, né? Já tá quase perto de 1000 pessoas. Se você colocar lá, Minha Mãe Casou na Dinamarca, parte 2, você vai saber um pouquinho da minha história de hoje, do que Deus tem feito na minha vida agora, de 5 anos para cá. Voltando aqui a palavra. Seu filho precisa da sua presença, da sua atenção. Faça com que os seguintes passos virem rotina. Ore junto, façam atividades juntos, tire suas dúvidas, leia a Bíblia juntos, tire um tempo só para eles, ensine os seus filhos o valor da maternidade. Eu me lembro que às vezes mãe é cansada, né? Às vezes 4 horas da tarde você já não está aguentando muita coisa. E eu gosto muito da minha cama. Se minha casa estiver arrumada, se tudo estiver certinho, eu não sou aquela pessoa que vai à casa do outro só por ir. Eu vou por uma necessidade. Ou a pessoa me convidou, ou eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Eu não sou essa pessoa que fica andando sem propósito. Então, se você chegar aqui na minha casa e eu não tiver o que fazer, você vai me encontrar na minha cama. É um hábito que eu tenho. Ou eu tô lendo, ou eu tô estudando, ou eu tô jogando, alguma coisa eu tô fazendo, eu tô no quarto. É um hábito meu. Eu me lembro que às vezes, né, Miguel chegava às 5, 6 horas da tarde e falava: mãe, tô vendo aqui, tem um filme legal agora. Vamos? Menina, eu podia estar cansado o que fosse. Eu deixava o que eu estava fazendo e, graças a Deus, eu saía com o meu filho. Um dia, quando ele fez, acho que 10 anos, não me lembro, mas uma idade mais ou menos assim, ele nasceu 4h35 da manhã, né? Peguei, convidei ele, 4 horas, acordei ele 4 horas da manhã. Falei: meu filho, vamos ali. A gente morava perto da praia, né, em Jacaraípe. Peguei, arrumei algumas coisas, botei na bicicleta e fomos lá para a praia. O que a gente está fazendo aqui, mãe, tão cedo? Falei: um dia, em nome de Jesus, você vai ter uma moça linda, que você vai estar ao lado dela e você vai levar ela para conhecer o nascer do sol. Mas você vai poder dizer para ela que um dia você viu o nascer do sol com a sua mãe. Eu sei que são coisas pequenas, mas que certamente assim vão ficar na memória. Tá bom? Faz essas coisas, vai fazer a diferença. Hoje meu filho, graças a Deus, tem a oportunidade que Deus está dando de ir ao mundo, de conhecer várias nações, vários países, vários lugares lindos. Esses dias ele foi para Disneylândia, mas eu tenho certeza que ele se lembra do dia que ele esteve comigo no Beto Carreiro, ou que ele esteve comigo no Parque Moscoso, não importa. Que um dia eu me dispus, mesmo cansada, mesmo tendo trabalhado à noite, né? Trabalhei muitos anos à noite. Eu deixava o que eu estava fazendo e eu dava atenção ao meu filho, nem que fosse caindo de sono, tá bom? Seja sincera e responda. Quem é a melhor amiga dos seus filhos? Quando foi que saíram para se divertir juntos? Quando seus filhos têm problemas, qual o primeiro recurso que eles usam? Qual a importância tem o Senhor na vida dos seus filhos? Qual foi a última vez que você fez algo que o seu filho gosta? Quer seja um bolinho de chuva, se dispõe.
Às vezes as pessoas falavam bem assim, Érica, você é muito boba, você vive mimando seu filho quer isso, você faz, não sei o quê, mesmo cansada, fazia mesmo e faço. Se ele não tiver de mim, fazia mesmo e faço com muito gosto, glorificando ao Senhor, porque Ele é aquele que Deus me deu para cuidar. Se Ele não vem em mim, Ele vai ver em quem? Se Ele não tiver o respeito por mim, o carinho e a necessidade de voltar até mim para se aconselhar, para pedir um favor, uma necessidade, fica complicado. Com que frequência ora e estuda a palavra com os seus filhos? Você costuma fazer as atividades com os seus filhos? Mulher virtuosa, seu filho é bênção de Deus e o Senhor lhe chamou para exercer com amor e sabedoria este importante papel na vida dele. Deus conta com você na missão de ser uma mãe virtuosa. A mulher na criação de filhos e sua orientação. Eu quero semear na vida dos meus filhos mais amizade, mais carinho, mais oração. Muito eu teria para falar para vocês, para mim mesma, me trazendo memórias incríveis de tudo que eu vivi com meu filho na infância dele. E agora estou me preparando, em nome de Jesus, quando o Senhor nos abençoar, para ser uma avó de excelência, que é uma mãe dobrada, né? Alguém que vai poder também exercer amor, carinho, cuidado, atenção, passar um pouco da vivência da vida. Deus me presenteou com outros 2 presentes, meu esposo também é viúvo como eu, e é um cumprimento de Deus. Hoje nós temos a nossa filha, o nosso filho, hoje eu sou mãe de 3, porque além do Miguel nós temos o Dânio e a Amy. Amy voltou para casa, agora recente, coisa de 4, 5 meses, ela voltou para a presença do Senhor Jesus, anos, né? Desde que eu estou com Cristo, eu tenho orado pela vida dela e pela vida do Dânio também, e sei que é cumprimento do Senhor. Ela voltou para Cristo e voltou para casa, hoje ela mora conosco, me trata como uma mãe, vai para minha cama e deita em cima de mim, e quer colo, uma moça, 26 anos, quer que eu faça carinho no cabelo dela, me conta sobre as ansiedades dela, sobre aquilo que ela tem de plano para o futuro. Nós oramos, tem sido uma bênção. Para mim, privilégio ser mãe. Se cair, me perdoa, meu telefone tá aí só caindo, eu não consigo completar a mensagem, me perdoem. Muito mais eu teria para falar, mas até aqui nos trouxe o Senhor. Eu glorifico, exalto o santo nome do Senhor, porque Deus me deu o privilégio de ser filha da minha mãe, de ser mãe do Miguel e agora mãe do Dânio e mãe da Amy também. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. A paz. Nos vemos na quinta-feira. Paz.